Glória a Deus. Bom dia. Estamos novamente juntos aqui para meditarmos sobre a palavra de Deus. Estamos chegando no horário das 11 horas. Espero que você esteja bem. Que este seja um dia abençoado e cheio da graça e da presença de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Temos aí gente já entrando, a Raquel, a Juliana, a Danta, a Juliana Bertoni, bem-vindas. Vamos daqui a pouco meditar na palavra de Deus. Amém. Que o Senhor esteja nos conduzindo com entendimento, com revelação, com sabedoria, com vida. A vida de Deus seja abundante sobre cada um de nós. Quero compartilhar nesta manhã textos da palavra que você talvez já conheça com bastante propriedade. Porém, nós queremos procurar entender melhor aquilo que temos recebido da parte de Deus pela sua própria palavra. E eu quero começar mostrando como Deus operou e continua operando na nossa vida, na vida daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que querem realmente conhecê-lo e experimentar tudo que ele já preparou para cada um de nós. Já temos aqui mais irmãos entrando, a Denise, o Laerte, bem-vindos, Deus abençoe. Quero compartilhar aqui, em Gênesis, no capítulo 1, vemos a criação de Deus, como Deus fez todas as coisas. E nós vamos ver aqui, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 a 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Se nós formos ler o restante do capítulo 1 de Gênesis, nós vamos perceber que tudo que Deus criou foi criado na medida em que Deus falava. Disse Deus: haja luz. Disse Deus: haja terra e águas, e houve separação. Então, a erva do campo, os animais, todos foram formados pela palavra de Deus. E Deus, então, criou tudo pela sua palavra. Inclusive, eu e você. Nós também somos palavra de Deus. Resultado do que Deus fala. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus dada a nós é a maneira, não somente foi, mas é e continuará sendo a maneira do nosso relacionamento com Deus e entre nós. Não uma palavra baseada numa religiosidade. Não a palavra no sentido de conhecimento bíblico. É importante conhecer a Bíblia, mas não fazer disso uma idolatria e uma forma natural de andar, procurar andar na vontade de Deus, baseado num esforço mental, num esforço do nosso próprio conhecimento, no sentido de que eu pego algo que eu aprendi e procuro ativar, praticar, seguindo fielmente o que eu li. Não é isso que a palavra de Deus representa. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é o próprio Deus.
é a maneira como Deus se revela, é a maneira como Deus se manifesta, é como o caráter e o poder de Deus são acessados. Então a Bíblia não é um livro. Se nós a lermos como tal, nós vamos apenas adquirir um certo conhecimento, mas não vamos ter relacionamento com ele. E o que importa para nós é termos relacionamento. Portanto, Deus, quando viu a situação do ser humano em pecado e afastado dele, resolveu, então, praticar o seu propósito de manifestar-se ao homem de uma maneira totalmente pessoal e diferenciada. Ele enviou a sua palavra em carne e osso. Aleluia! Jesus é a palavra do Deus vivo. E o apóstolo João, entendendo esta revelação, ao receber esta revelação, escreveu no seu evangelho, no capítulo 1, aquilo que nós temos, versículo 1 e 3. No próximo, aí nós teremos, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra. No versículo 12 desse mesmo capítulo diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou gente. A palavra virou gente. É que nós, como gente, tenhamos um relacionamento de igual para igual. A palavra veio a nós e ele se revelou, está revelando a nós aquilo que nós precisamos. Deus é conhecido pela revelação da palavra. A palavra de Deus, então, é muito mais que um livro. É muito mais que teologia. É muito mais do que conhecimento. A palavra de Deus é a manifestação do seu caráter, da sua pessoa, do seu poder, do seu amor. A Bíblia diz que pela fé Deus fez todas as coisas. É o Deus de fé que fala e acontece. E essa fé de Deus, ele distribuiu a nós. Ele colocou em você, ele colocou em todos nós uma porção de fé para praticarmos esta fé naquilo que ele fala, naquilo que ele é. E vivendo esta fé, nós experimentemos o poder, o caráter de Deus. Nós assimilamos esse caráter para nós. Essa comunhão com a palavra faz com que ela nos assuma, faz com que ela nos invada, faz com que esta palavra passe a nos habitar e fazer parte do nosso ser. Esse é o objetivo. Não conhecimento só da palavra, mas que nós a tenhamos como forma de vida, entrando nela, vivendo com ela dentro de nós, para que por ela nós possamos ver, ouvir e falar em todas as circunstâncias que nos cercam. Nossa forma de nos relacionar, nossa forma de nos comunicarmos, nossa forma de vivermos e enfrentarmos as circunstâncias, as batalhas da vida. Eu creio que você já deve ter ouvido alguma coisa parecida com isso, mas se permita que o Espírito Santo amplifique isso no seu espírito, no seu coração. Veja em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3,
o autor diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Deus criou os mundos. Deus criou tudo o que Ele quis, o universo. A nossa mente humana é um pouco difícil entender todo o universo que Deus tem criado pelo poder da sua palavra, pelo seu poder. E aí nós precisamos, então, discernir que essa palavra, que é Jesus, a revelação de Deus, veio a nós para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. E não somente isso, para nos filiar novamente a Deus. Os filhos de Deus são os filhos da palavra. A palavra nos identifica como filhos. Quando nós estamos, então, vivendo isso e querendo isso, podemos, então, ter uma comunhão livre, absoluta com Deus. Você já deve ter lido e ouvido que se nós pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, com certeza que receberemos. Isso quer dizer que quando estamos alinhados e estamos vivendo dentro desta palavra, aquilo que nós pedimos está em consonância, está em harmonia com o que Deus é. E quando nós falamos naquilo que Deus é, entramos naquilo que Deus é, nos tornamos um com Ele. Por isso, tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Maravilha, nós podemos entender isso e desfrutar isso. A palavra veio a nós. O verbo virou gente. E agora nós podemos lembrar de outros textos. Por exemplo, lá em Josué, no capítulo 1, versículo 8, Josué disse: não deixes de meditar, não cesses de meditar nas palavras do livro desta lei, antes medita nelas dia e noite, para que você seja bem-sucedido, que você prospere em tudo que você é e em tudo que você faz. Essa palavra meditar, no original, tem o sentido de ruminar, de meditar, de ficar pensando, assimilando, até que aquilo se torne uma verdade dentro de você. Aquilo que você crê, aquilo que você assimila dessa palavra, passa a ser o seu modo de viver. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, o varão, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e dá o seu fruto na estação certa. Isto é, você se torna parte integrante daquilo que Deus é. Aquilo que você vai assimilando, vai ajudando, vai transformando tudo que estava fora da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Quando nós entendemos que esta verdade vai confrontar os nossos pensamentos e sentimentos que não estão alinhados com a verdade, ela vai então limpando e transformando a nossa vida. Agora, nós temos a verdade de Deus exposta na palavra. Não podemos fazer da palavra de Deus uma bibliolatria, idolatrar a Bíblia, não viver a palavra.
é muito perigoso. A Bíblia é apenas um livro que está contendo a palavra de Deus, mas nós devemos extrair aquilo para nós. Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus, então, não é apenas letra, não pode ser letra. A palavra é espírito e vida. Quando pela fé nós a recebemos e a aplicamos. Ver então esta vida de Deus, esta palavra, é uma maneira de experimentar de dentro para fora aquilo que Deus é, aquilo que Deus manifesta ou já manifestou em Cristo e está disponível a nós quando nós recebemos pela fé e praticamos aquilo que temos. Não é só uma questão de obediência, é uma questão de interação. Eu quero ser um com a palavra. Eu quero concordar plenamente, e não apenas com a minha mente, mas com a minha ação, com a minha atitude, com a minha forma de falar, com a minha forma de ver pela palavra. A palavra, então, me garante a vitória sobre mim mesmo. É isso que Jesus veio, nos reconduzir à condição de uma plena comunhão com o nosso Pai. Deus é Espírito. Nós somos seres espirituais. Então Deus quer ter comunhão conosco em nosso espírito. Veja só, Paulo disse o seguinte em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Então, quando nós falamos, Senhor, eu quero o teu poder, nós imaginamos que o poder de Deus é apenas uma unção ou um sentimento que nos possui e nos faz até arrepiar e nos emocionar. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus. E agora, esse poder está disponível. Eu e você podemos viver esse poder, não para fazê-lo saciar nosso egoísmo, os nossos caprichos. Não. É o poder de Deus para a salvação. Isto é, para nos separar daquilo que nos afasta de Deus ou que nos atinge, para nos separar da graça, separar do amor, separar da vida. Então, a salvação nos religa, a salvação nos estabelece na plenitude do poder e da graça de Deus. Não me envergonho do Evangelho. Isso é importante, porque às vezes nós falamos, eu não vou ficar falando como um papagaio a palavra de Deus. Verdadeiramente não devemos ser papagaios, apenas repetem, mas aqueles que creem. E os que creem vivem a palavra dentro de si. É algo que começa a tomar posse do nosso interior. E agora, quando aquilo está dentro de nós, nós começamos a exalar o que está dentro. Se a palavra se tornou gente e nós podemos meditar na palavra dia e noite, então é possível que nós, como gente, nos tornemos a palavra. Que tal pensar sobre isso?
é que a palavra de Deus seja nossa forma de ser e de viver. Eu tenho aqui alguns elementos que eu preparei para ilustrar o que eu estou procurando mostrar a vocês e a todos nós. Nós somos um ser espiritual. Eu tenho aqui um copo com água. Tem água. Esse copo simboliza nós, o homem. O homem físico é a parte externa e o homem espiritual é o que está dentro. Amém? Nós somos seres espirituais, Deus é espírito. E agora nós temos a comunhão com Deus. Eu tenho aqui então, segura aqui para mim, o André está me ajudando. Eu tenho aqui então um vaso com água que mostra Deus sendo espírito e o mundo foi criado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Nós queremos então ter comunhão com Deus. Essa comunhão é de espírito para espírito. Segura aqui para mim, André. Quando Deus fala conosco, Ele fala ao nosso espírito. Quando nós queremos adorá-lo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade, até que nós mergulhemos nele. Temos então a possibilidade de viver na palavra, mergulhados na palavra. É isso que Paulo disse em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós, abundantemente em vós, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. É essa a condição da verdadeira adoração. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade, isto é, totalmente. Aleluia. É esta a palavra que vai fazer diferença. É esta palavra que vai trazer a condição de mais do que vencedores. Não é para a gente ser melhor do que os outros. Não há essa necessidade. Nós queremos abençoar a todos. A única maneira de fazer isso é pela palavra de Deus e pelo Espírito que em nós habita. Veja, queremos finalizar esta ministração olhando para a realidade desse poder. Quando você anda em fé, você vai poder tornar a sua condição viável, não por prática religiosa. O problema é que a maioria está tentando usar a palavra como um talismã, como uma condição, um exercício religioso. E isso mais atrapalha do que ajuda, porque continuamos tentando. Isso não é fé. Fé é você aceitar, você acreditar, é você ter uma convicção que aquilo que Deus falou é verdade, é fato, é real, já existe. Pode não estar sendo visto ainda, mas já é uma convicção dentro de você. Você assimilou a palavra que Deus disse. Você recebeu esta palavra, foi dada a você e a mim. O verbo virou gente. Aleluia.
Agora eu recebo este verbo, eu recebo esta palavra dentro de mim e as minhas convicções serão moldadas por ela. Agora eu, com esta convicção da palavra, é fato, é realidade, é meu, é seu. Você apenas faz o que Deus fala, faz o que Deus fez, espera que a palavra se materialize, espera que a palavra se cumpra, espera que a palavra faça aquilo que foi designado por Deus. Está entendendo isso? Esta é a graça, é o favor de Deus. A palavra de Deus é também a sua graça disponibilizada a nós, para que por ela nós vivamos. E um último texto que eu quero compartilhar com você. Em Hebreus capítulo 1, o escritor diz o seguinte: o qual sendo o resplendor da sua glória, falando a respeito de Jesus, é expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vou pedir que o André me ajude segurando aqui mais um pouco. Ok. Aqui eu tenho um pequeno mapa-mundi, um pequeno globinho com o mapa do mundo, os mapas aqui do mundo, o globo terrestre. Eu quero usar esta ilustração. O escritor aos Hebreus disse que Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Então, o universo é sustentado pela palavra de Deus. Tudo que ele falou se realizou e é mantido pela palavra. Você e eu somos mantidos, sustentados, preservados, abençoados na palavra. Meu irmão, minha irmã, vamos mergulhar nela. Vamos permitir que a palavra seja a nossa forma de vida. E aí nós podemos falar o que nós acabamos de dizer aqui, né, antes, que o verbo virou gente. Então, gente pode virar verbo. Aleluia. Medite sobre isso. Não leia a Bíblia apenas como um livro. Não abra a Bíblia apenas para marcar pontos ou para adquirir conhecimento. É muito bom. Mas abra a Bíblia para ter comunhão. Para ter comunhão com Deus. Abra a Bíblia para absorver a verdade. Permitir que esta verdade seja o caráter, sua forma de vida. Seja Deus em você. E você nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, direis o que quiserdes, e vos será feito. O tempo que nós estamos vivendo, faça isso. Lembrei de uma coisa aqui que eu quero compartilhar. Voltamos aqui. Não sei se você percebe, o copo está aqui embaixo. Mergulhado aqui dentro, você apresenta o ser humano, nós, cada um de nós. Então, veja, a Bíblia fala o seguinte no Salmo 91, aquele que você mais conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui está
então o esconderijo de Deus. A palavra de Deus é o nosso esconderijo. A presença de Deus é a nossa habitação. Então, quando você descansa no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, é conduzido por Ele. A palavra te conduz, a palavra te garante e te preserva. Aleluia. Amém? Essa é a grande bênção que Deus concedeu a todos nós. Eu espero que você assimile essas verdades e que, ao meditar sobre elas e orar, permita que ela seja amplificada, que ela cresça dentro de você e te leve a experimentar uma vida abundante. Que Deus te abençoe. Eu quero terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por se revelar a nós. Uma vez que nós não podemos te ver, nem te conhecer visualmente ou te tocando, porque tu és fogo consumidor, tu és santo e tremendo, mas o Senhor se revela a nós pela sua palavra. Nós somos muito gratos por nos ter enviado o Verbo vivo, a verdade de Deus, que é Jesus, a tua verdade, a tua palavra. Nós queremos cada vez mais recebê-lo, queremos cada vez mais ter dele em nós. Isso nos ajude a perceber, a discernir e a assimilar estas verdades, a verdade da tua palavra em nossa vida, para que por ela nós nos tornemos participantes da tua natureza. É isso que nós queremos, é isso que o Senhor também quer. Eu te agradeço por esse privilégio, essa dádiva preciosa. Eu peço que o Senhor esteja operando a vida dos nossos irmãos que estão participando desta ministração. Que todos nós sejamos edificados e acrescentados pelo teu Espírito nesta verdade da tua palavra. Que haja cura, que haja provisão, que haja libertação para todos os nossos irmãos, para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.